treina os músculos, o cérebro também. Olha só como funciona. Já ouviu falar em ginástica para o cérebro? O cérebro é um músculo e faz parte do corpo humano com muita propriedade, comandando praticamente o corpo como um todo, né? Então é essa daí a variável que a gente precisa trabalhar bastante para poder exercitar e fazer ginástica para o cérebro. O método Supera é indicado para pessoas a partir de 5 anos, ou seja, não tem limite. Com 60, Marlise foi medalhista da última Olimpíada de Ábaco, esta antiga calculadora que ajuda a desenvolver o raciocínio rápido. Depois que você aprende bem, ele torna-se bem fácil, mais fácil do que pode se imaginar. Vamos fazer uma conta então? Vou te passar uns números aí, vamos lá. 1, mais 2... mais 5, menos 3. Quanto que fica? 5. Aí, ó. Toca aqui. Boa. Assim como os outros músculos do nosso corpo, o cérebro ele precisa de exercício para se desenvolver. Como numa academia, olha só, nessa mesa a gente tem vários aparelhos que facilitam a ginástica cerebral. Mas se você não tem nenhum desses aqui em casa, não tem problema. Você pode, por exemplo, praticar da seguinte forma. Tente escrever alguma coisa ou então desenhar com a sua mão não dominante. No meu caso, a esquerda. Com os exercícios, a mente fica saudável. Augusto melhorou a memória e o raciocínio na escola. O que você percebe que melhorou assim na sala de aula? Na velocidade, a matemática principalmente e tal. Para falar deste assunto, nós convidamos a doutora Larissa Bianchi, que entende tudo de anatomia humana, e especialmente, né, doutora, o cérebro, que precisa ser treinado também. Bom dia. Bom dia, Andréia. Obrigada pelo convite. Muito bom. Na verdade, nós precisamos não esquecer que o que mantém o nosso corpo em atividade é o cérebro. Não é? E as às vezes pessoas, a gente esquece. A gente esquece. A gente cuida do corpo, alimenta e esquece que o nosso cérebro precisa de alguns cuidados para manter, ao longo de uma vida, muito bem. E é possível isso. E é possível, com certeza. É possível a gente organizar a nossa vida para manter a nossa memória sempre em dia. Sempre em dia. Que tem aquela coisa que a gente estava conversando antes aqui, e é super comum a gente achar que está esquecendo muito das coisas. Isso foco, não tem idade. Não tem idade. O foco, precisamos pensar no foco. Tem coisas que eu não preciso memorizar. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem memórias RAM, memórias de computador possíveis que eu não preciso mais me preocupar. Antigamente tinha agendinha telefônica manual, era uma memória para aquilo. Então eu preciso fortalecer a minha memória de que maneira? Aprimorando aquilo que é necessidade. Então eu preciso gravar informações numéricas? Não, eu preciso saber o básico. O restante eu posso usar anotações para isso. Uma agenda de um médico daqui a 60 dias. Então. Eu quero gravar, não quero usar papel. Não, cola na geladeira, anote na agenda, deixa um aviso no celular, usa um recurso para não sobrecarregar, porque você fica estressado todo dia, daqui 60 dias, e aí os 60 dias... Posso esquecer os 60 dias. E aí isso não é favorável para mim. E não é bom para a memória. Não. Ela até preparou pra gente um material muito bacana que nós vamos mostrar, que são as 4 fases da nossa memória. Exatamente. As memórias, elas têm fase. Tem fases. Então, ela vai explicar pra gente. Eu só consigo memorizar coisas que chamaram a atenção do meu cérebro. Eu vejo várias propagandas num dia, vários outdoors, vários anúncios. E por que eu não gravo todos? Porque tem que me chamar a atenção. Ou porque eu gosto daquilo, ou porque naquele momento eu preciso daquela informação, ou porque aquela informação para mim envolveu algo que eu já tinha. Então, essa retenção de informação, ela depende de atenção, foco. Então, a questão da chave entra aí. Então. Chave, eu e chave, eu tô colocando aqui. Essa regrinha funciona. A chave. Agora eu tô falando, tô conversando, tô indo. E aí a chave perdeu o foco, porque eu não dotei atenção para ela. E ela vai me fazer falta em algum momento. Exatamente. Principalmente o celular. Principalmente quando a gente tá estressado, principalmente quando a gente tá cheio de ocupações. Então eu preciso parar, sair do estacionamento, onde tá meu carro? Nossa, então quando eu paro o carro... Já olha. Carro, faço uma ligação com algo que eu vou lembrar, um ponto de referência. Os estacionamentos têm letras, geralmente. Ele não é na rua, então, frente que loja, eu demarco. Isso é minha atenção. Na sequência, eu venho retomar essa informação que eu quero, que é adquirir o que está memorizado. Lógico que daqui a um mês não vou me importar onde eu parei o carro, mas para hoje ele é válido. E eu não preciso deitar e ficar pensando, olha, ontem eu parei o carro em tal lugar,
essa memória, ela me descarta, porque foi uma memória curta, que eu usei por alguns minutos ou alguns segundos. E é bem bacana isso que ela está conversando com a gente, que é referente a essa concentração que a gente precisa ter nesses momentos, né, para a gente fixar na memória o que a gente precisa, como a vaga do carro, como o celular, como a chave. E tem alguns alimentos que a gente ficou super curioso quando viu, que são importantes para isso, para ajudar. Na verdade, é para nutrir o cérebro todo, né? Olha, e aí, se eu estou com o cérebro nutrido, a minha chance de ter uma aprendizagem, uma memória, uma saúde cerebral é maior. Olha aí. Então, esses alimentos, os mais comuns que a gente tem no dia a dia, que fazem a diferença, é o abacate, que as pessoas... Então, eu fiquei super curiosa, porque eu adoro abacate. Abacate, o mel e os cereais em grãos. Esses são ali. alimentos que não podem faltar. Aí, seguido da banana, eu falo, a gente tem uma regrinha básica, a banana tem Melhor o humor. Eu vi que a banana... Coma a banana e seja feliz. Essa é a regra que eu digo. Vamos comer banana, para gente. nas minhas palestras, né? Quantas bananas por dia para ser feliz? Uma banana, meia banana, mas ela faz parte da substância que ela ativa e auxilia a produzir a serotonina naturalmente. Uma outra coisa que a gente tem importante para o nosso cérebro é o tomate, são as frutas vermelhas, tomate, o morango, a uva, né, o próprio suco concentrado, tudo isso são facilitadores de substâncias que mantêm uma saúde cerebral adequada. Sabe que ontem, doutora, nós conversamos aqui no programa sobre a serotonina que você acabou de dizer, né? Dentre tantas questões, nós falamos da depressão e outras, a memória também, né? A memória também. Olha como é importante. Aí vem o ômega 3, o ômega 6, mas o salmão é muito caro, mas a sardinha tem muito mais coadjuvantes favoráveis do que o próprio salmão. A nossa receita tem sardinha hoje, atum. Atum tem também. É bom também. Os peixes, ele tem uma força importante para o nosso cérebro em questão do mel, a granola. Então, assim, a qualidade nutricional reflete uma boa qualidade cerebral. E qual é o auxílio que isso dá ao longo da vida? Eu utilizo os meus recursos de uma vida saudável, de qualidade de vida. Então, lá na velhice... Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Essa seria a minha pergunta. Porque se a gente não treina e não cuida do cérebro como ele merece, com a alimentação, com esses exercícios que a gente acabou de ver, que é bacana, não é? Aquelas letras cruzadas, e tanta música. O jogo, atividade física, um bom bate-papo, uma boa música, vai ser um hobby. esquecido. Porque o nosso estresse é o grande vilão. Por quê? Que momento eu faço aquilo que o meu cérebro se agrada? Olha isso. E isso aí é um facilitador para você desestressar o cérebro e ter uma melhor memória. Você acha que essa correria dos dias atuais, né, de crianças, de homens e mulheres, lá na frente vai fazer diferença nessa geração de agora, os idosos? Eu acho que a gente tem que usar todos os recursos da tecnologia a nosso favor. Tecnológicos, os médicos, os avanços, para que a gente nos prepare para envelhecer com qualidade melhor de vida. Se a gente não cuidar, realmente o ônus vai ser muito caro. Tá, você sempre está participando de congressos, de eventos relacionados a isso. Vocês enxergam um futuro melhor para o cérebro e para a mente humana? Depende de quem souber usar com moderação algumas coisas. Por exemplo, a tecnologia com moderação. O exercício físico também tem a questão da quantidade ideal para não ser um fator estressante. A minha alimentação adequada, eu tenho que ter tem que ser regado. Tudo tem que ser regado. E quando a gente fala de memória, eu preciso realmente correlacionar na escola. Por que eu não memorizo informação? Porque tem crianças que têm mais dificuldade. Qual é o mecanismo que eu estou usando para associar uma coisa com a outra? Eu não consigo simplesmente associar algo isolado, gravar ou memorizar algo isolado. Eu preciso associar com alguma coisa, com a minha vida, com a prática do dia a dia, com uma imagem, com uma tabela, refazer exercícios, e aí eu estou memorizando, porque eu estou por repetição aprendendo. É mais ou menos andar de bicicleta, a gente não pensa depois que anda. Dirigir o carro foi difícil, muita informação, mas depois você entrou no piloto automático, então entrou uma memória que você já não usa mais um desgaste. E outras coisas, como por exemplo, que oração, vi a hora, olhei, gravei, falei para mim, e me desliguei, não fico toda hora. Olha, agora tá horário. Então, isso é uma memória de alguns segundos. Então, tem vários tipos de memória. Vamos à participação dos nossos telespectadores que está com a gente ao vivo no 999916161. A Geisa quer saber, fazendo esses exercícios para o cérebro, eu tenho menor possibilidade de ter Alzheimer, dona Geisa, nossa culinarista, que já vai nos ensinar a fazer uma salada francesa deliciosa. Tudo que você fizer a favor do seu cérebro, você diminui as chances. O fator genético sempre é um fator forte, fator biológico da prescrição de algumas doenças, mas
quando você usa esses atributos dos exercícios, você diminui, de repente, a manifestação. Ou se a doença tiver que aparecer, ela aparece numa porcentagem, numa demanda menor de deficiências cerebrais mesmo. Não. Então, tudo que você usar hoje é a seu favor no futuro. Essa é a regra da vida. Isso é ótimo. Vamos Qualidade mais uma de vida. participação que está com a gente ao vivo nessa manhã. É a Ellen. A Ellen quer saber, por que eu esqueço o nome das pessoas, mesmo as conhecendo? Eu faço de tudo para lembrar e não consigo. Alguma dica com relação a nome? Possivelmente a Ellen deve ser uma boa gravadora de fisionomia. E aí a memória dela é uma memória fotográfica. Ela grava muito mais a fisionomia, o lugar que ela está com a pessoa, a história, que daí é uma memória de fatos. Mas ela não consegue relacionar o nome à pessoa. Não há problema nenhum. Ela tem que usar o recurso que ela tem. Que, olha, eu te conheço daquele lugar, não foi? Mas não me lembro o seu nome. Isso não é problema. Não é? Tem pessoas que gravam um número facilmente. Tem pessoas que conseguem lembrar de histórias. Tem outras pessoas que falam, eu não estava nesse dia, eu não me recordo desse dia. Então, para cada um, a memória tem um papel diferenciado na forma de gravar. Por isso que pessoas são melhores em exatas, outras melhores em humanas. Exatamente, é o lado do cérebro que tem um domínio melhor da pessoa também. Você acabou de dar uma dica bem legal em relação a nome, né? Que ela pergunta pra gente, que é você associar alguma coisa. Alguma coisa. Júlia, associa, sei lá, a Juliana, a Júlio, a pessoa que você já você conhece, ou ao ambiente que você estava. Eu, como professora da Universidade Estadual de Maringá, sempre procuro relacionar. Eu falo, fisionomia dos alunos eu não esqueço. Agora, nome nem sempre. Alguns são nomes mais comuns, aí você faz uma associação diferente. Alguns você não consegue, mas não quer dizer que você não tem uma relação da semelhança da fisionomia. Professora doutora, né? E falando de cérebro e mente, se esquece. Mas não é porque professora a gente não esqueceu. Faz parte, né? Claro, faz parte, é seletivo. imagina. Isso é ótimo. O nosso cérebro é seletivo o tempo todo, para não nos estressar, para não nos sobrecarregar. Legal. Você já imaginou se nós gravássemos todas as fisionomias que a gente encontra num dia? Né? Se nós gravássemos todas as informações que passam pelos nossos olhos todos os dias, ou gravasse o nome de todas as pessoas que a gente Seria convive, ótimo. às vezes por alguns segundos, seria estressante. Então o cérebro faz um filtro. Seria estressante. Seria estressante, por isso que ele tem esse filtro. Legal. Então, ela não gravar o nome não quer dizer que ela não saiba quem é a pessoa. É que para ela a relação ela não conseguiu fazer. Tente exercitar uma relação. Legal. Doutora Larissa vai continuar aqui com a gente, parte no nosso sofazão. Doutora Larissa, para falar aí de como a gente pode exercitar o nosso cérebro, ter uma memória melhor. Inclusive, na universidade vai acontecer um evento muito bacana, reunindo vários profissionais falando deste assunto, né, doutora? Exatamente. Todos os anos a gente está afiliada a uma feira nacional, na verdade, um evento nacional, e a UEM todo ano representa uma semana, 2 ou 3 dias falando sobre cérebro, para que as pessoas possam usar a seu favor. Esse ano a temática nacional é Educação Transforma. Então, a Educação Transforma porque tudo que a gente aprende muda o nosso cérebro. O que é aprender? É mudar a estrutura cerebral, é experienciar algo e mudar a estrutura cerebral. Então, essa semana que vai entrar, nós estamos com o evento Cérebro É aberto Mente. para o público, Aberto para ao profissionais público, da área? Como é que professores curiosos, pessoas que querem melhorar essa condição cerebral. Então, esse ano a temática vem do Cérebro e Mente, falando um pouquinho de como você pode melhorar, do que o estresse causa. Então, a gente vai ter os mitos na neurociência, que as pessoas acham assim que por exemplo, eu não uso toda a capacidade do meu cérebro. Mentira, usamos todas o tempo todo. Aquele mito dos 10% não existe. Então, a gente vem com um evento que acontece dentro da universidade na próxima semana. Tá aí o telefone de contato para quem gostou e quer ter mais informações. E é bem legal. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Aproveito ainda a doutora aqui para falar. Olha só que bacana, doutora. Uma pesquisadora de Apucarana está fazendo sucesso com os jogos que ela desenvolveu. Muito legal. Os